possa ser como o sol, e tomando conta deste lugar e preenchendo cada espaço, preenchendo, meu Deus, as nossas mentes, e descendo até juntas e medulas, como disse o apóstolo. Deus, de maneira tal que não haja nenhum espaço em nós que o Senhor não esteja, meu Pai. Não que ninguém possa esconder alguma coisa do Senhor, mas nós fazemos questão, meu Pai, que o Senhor opere em nós por completo, que a nossa vida esteja entregue a Ti, Senhor, na sua totalidade. Agradecido estamos, meu Deus, pela escola, pela mensagem e pelo discernimento entre o que é certo e o que é errado. Nesta era tão confusa, meu Deus, o Senhor tem enviado o Teu mensageiro, e que tem, ó Deus, nos mostrado o verdadeiro caminho. Por tudo isso, meu Deus, o nosso muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e que você possa entregar a sua vida na totalidade, para que Deus possa fazer a obra. Porque às vezes nós queremos um milagre, mas nós já somos o melhor que Deus criou, né, irmão Magno? É verdade. Boa tarde, irmão Magno. Boa E tarde. bem-vindo, né? Obrigado, de retorno, estava viajando. Amém, graças a Deus. Para nós é um privilégio, né, irmão Ronan? Ter isso que o senhor acabou de falar. Nós temos que reconhecer quem nós somos, né, meu Ronan? É verdade. Reconhecer quem nós somos, agradecer a Deus por esse grande privilégio e ser esse gerador da atmosfera da sexta dimensão, né, irmão? É verdade. Quando Deus criou o mundo, né? Fala lá, primeiro dia criou a luz, chamou dia, depois as trevas, e foi criando a vida animal, mineral, e no sexto dia criou você. E gostou, Deus gostou da sua criatura. Então nós somos o melhor que Deus criou. E devemos ser agradecidos a Deus por isso, né, irmão? É verdade. Devemos ser agradecidos, porque às vezes, irmão, nós caímos naquele complexo, eu não gosto, nada, eu não sou gosto, ninguém. Sou ninguém, eu não gosto de ser assim, mas Deus gostou de você, foi assim. Se Deus, o melhor que Ele criou foi você, e se Ele gostou, quem sou eu para dizer que eu não sou nada? É verdade. Esse espíritozinho, essa falsa humildade não é bom. Não é bom. Humildade é uma coisa, esse autodesprezo, isso não é bom. Não é porque bom. se Deus te criou, Ele gostou, você vai contradizê-lo? Pois é, e quem gosta desse autodesprezo é o diabo, né? É, o diabo. Ele te pega bem aí, né, irmão? Exatamente. Então, é como Deus nos falou hoje de manhã, através do nosso pastor, é nós reconhecer a nossa posição. A nossa posição. Filho de Deus. Filho de Deus. E a nossa posição é de gerar essa atmosfera da sexta dimensão. E, irmão Ronan, essa responsabilidade de gerar essa sexta dimensão, essa atmosfera de sexta dimensão, ela é minha, não é mais de ninguém. Onde que eu tiver, eu tenho que procurar gerar essa atmosfera da sexta dimensão, né? Vamos gerar agora louvando. Louvando. Quem vem? Irmão Tiago vai cantar. Então, cante, comece a cantar com alegria, com gozo, com satisfação. Amém. Vamos começar com: há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor. Pensa nisso, jovem, moça, rapaz. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para levar a este mundo a solução. Vamos cantar? Quero que todos relembram. Se não relembram, então nós vamos cantar mais uma vez. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, pra trazer a
Adorar ao Senhor com alegria. Solta aí, pode soltar a letra aí, irmãos do estúdio, pode soltar aí. Há quem diga que o amor. E aí você adora o Senhor. Ele quer ver a sua adoração. Você vai descruzar os braços. Pode chegar para frente aqui, irmão. Bom, Roberto, vem mais para frente. Isso, pode ir mais, pode ir mais. Mais um passo, irmão. Isso, mais para frente um pouquinho. Isso, para lá atrás tem espaço. As moças também, vem um pouquinho mais para frente aqui, ó. Pode vir, porque senão vai entupir muito ali. Isso. E aí nós vamos começar. E vocês que começam, viu? As moças e os rapazes. Toda a igreja cantando. Hoje é tempo de Agora nós vamos orar. Somos jovens da mensagem destemidos. Somos jovens da mensagem destemidos. Somos rapazes da mensagem destemidos. Somos moças da mensagem destemidos. Vamos lá? É a mesma nota, é lá maior também. Vamos lá? Bem forte, com alegria. Com força. Somos jovens da mensagem destemidos, motivados com poder, liderando a juventude que deseja ser fiel a Jesus seguir, anunciando a mensagem às pessoas e falando ao coração que os pecados podem ser todos vencidos por Jesus que o céu nos dará. Somos jovens da mensagem destemidos, motivados com poder,
Somos a igreja da mensagem Destemidos. Vamos lá? Com alegria, agora com palmas. Só descruzar o braço e aplaudir ao Senhor com palmas. Somos jovens da mensagem Destemidos. Obrigado vocês, moças e rapazes valorosas. Obrigado pela participação, por terem vindo aqui à frente. Isso alegra o Senhor. Amém? Somos felizes por esses rapazes de Irmão Magno, por essas moças. É verdade, Thiago. A gente gosta de ver as moças e rapazes animados. E aqui no Pedregal tem um povo animado, né, irmão? Animado, jovens, igreja, né, irmão? Irmão, é tão bom estar no meio desse povo, não é verdade? O espírito leve, né? Espírito leve. Na semana, trabalho, estudo, você vai... A era vai te constrangendo, mas no domingo você se limpa, né? Se limpa, e esse companheirismo, um olhando para o outro, e essa alegria, né, meu Eliseu? Essa alegria maravilhosa, e é tão bom. Você é feliz de fazer parte desse povo? Amém, nós somos felizes, né, irmão? Verdade. Olha, hoje o irmão Tiago cantando, eu creio que foi o irmão Tiago cantando da igreja viva, de um Deus vivo. Quem tem um Deus vivo tem que ter uma igreja viva, não é verdade? E aqui, irmão, se reúne uma igreja viva da palavra, não é verdade? Viva. E irmão Magno, nós temos um... visitante, mais ou menos, porque os pais já moram aqui. Irmão Marcos pode vir aqui na frente, te apresentar aqui para todos. O irmão Marcos Filho, isso, Marco Antônio. Ele participou com a gente hoje no trabalho de 1h30. Isso, o irmão Marco Antônio, bem-vindo, né? E, irmão Marco, você está jovem, está estudando. Qual a experiência, a dica que você passaria para quem tem a sua idade, para manter o foco, não perder o foco nos estudos e também na palavra? Eu estava conversando agora mais cedo estava na mesa junto com o pastor, nosso pastor, e ele estava falando que ele conseguia conciliar os estudos com a mensagem, a palavra. E ele falou que ele conseguia balancear os dois. Então acho que é importante isso, você saber balancear os seus estudos, que é importante para um futuro promissor, claro, e a palavra também, o Espírito. Então eu peço a Deus também para me dar essa força, para mim conseguir balancear os dois, entendeu? Porque ambos são essenciais, principalmente a palavra. E sempre estar com a palavra um pouco na frente, estar mais na frente com a palavra, porque é o essencial. Mas não pode esquecer dos estudos também, no caso. E é assim que eu vejo. E é isso. E obrigado à igreja pela recepção. Estou sendo muito bem recepcionado aqui pelos irmãos. É uma bênção aqui. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé para nós lermos a Escritura? Primeira carta aos Timóteo 6:10. Isso. Vamos continuar no assunto de domingo, né? Domingo passado, sobre o dinheiro. O dinheiro, né, irmão? Que é uma coisa boa, mas pode ser um perigo muito grande também. 1 Timóteo 6, verso 10, somente. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Irmão Ana, vamos ler pelo menos a primeira linha do 11 aí. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Vamos embora ler os dois? Vamos. Toda a igreja agora, o 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém. Amém. Podemos assentar? Por favor, os nossos irmãos e os nossos convidados, o irmão Eliseu, quem mais? Irmão Magno Tavares, queira chegar, e o irmão Leonardo, vai nos estar ajudando aqui hoje, jogando luz, né, irmão Magno? Isso, né? Examinando as escrituras, o que as escrituras dizem acerca do dinheiro, isso que está na nossa vida, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Até para morrer você tem que ter algum dinheiro para pagar despesa, caixão e tudo. Se não tiver deixado, alguém vai bancar isso. Então, é muito bom. E os irmãos vão falar também da sua experiência. E colocar, irmão Magno, que não ficar julgando a participação do irmão que falou certo ou que falou errado. Ele falou pela experiência dele. Exato. E o pastor está aí para balizar isso com as escrituras, se alguma coisa, né, para encaixar e orientar de acordo com a escritura. E o ponto de vista de cada um ajuda o outro, né, irmão? Ajuda o outro. Às vezes eu não vi no ponto de vista que você viu. E da maneira que você viu me ajudou demais, né? E às vezes, irmão Magno, eu não tenho um bom exemplo para falar de mim. Mas às vezes o meu erro vai ajudar o outro. Exatamente. Né? Estamos aqui para aprender, né? Isso. Eu quero começar, irmão, antes de passar para os companheiros, irmãos. Olha, aqui é um conselho que Paulo dá, né? Nós vamos já estender e logo apresentar o slide. E aqui Paulo nos dá um conselho. Agora eu gostaria que nós prestássemos muita atenção nisso aqui, olha. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha só, eu queria parar bem aqui, ó. Alguns se desviaram da fé. Agora a palavra cobiça quer dizer, irmão Ronan, aqui tem dicionário na minha Bíblia. Cobiça, ó, e aqui Paulo fala, e nessa cobiça, irmão Ronan, alguns se desviaram da fé. Cobiça, desejo ardente de possuir. O significado dela da palavra cobiça é desejo ardente de possuir. Isso. O importante, o senhor lê de novo, por favor, o versículo. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Isso, alguns. Ele não falou todos. Exatamente. Isso quer dizer que você pode ter, né, o desejo, vamos colocar assim, e não se desviar. E dominar isso. Dominar isso, colocar Deus em primeiro lugar. Né, irmão? Na verdade, a gente está no centro, né, irmão? A gente quer buscar o centro, né? Não é o dinheiro que te domina, é você que domina o dinheiro. Exatamente, né? Então vamos para o primeiro slide? O primeiro slide, estúdio, que é o 8, dando continuação. Né, hoje é a segunda parte e provavelmente a última sobre esse assunto dinheiro. Diz assim: é possível que o diabo venha nos oferecer dinheiro em troca de favores? O diabo tem alguma coisa para dar a alguém? Aí vamos à escritura. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Olha só. Lucas 4, 2 ao 6.
Amém. Vamos começar aqui pelo nosso irmão Eliseu, né, meu Eliseu? Começa aí, irmão Eliseu, falando: é possível que o diabo venha nos oferecer dinheiro em troca de favores? Passa para nós seu ponto de vista, meu irmão. Boa tarde com Jesus. É um tema forte, um tema muito forte. É o que ele mais faz. É o que ele mais faz. Satanás, ele tendo uma pequena oportunidade para fazer isso, irmão, ele coloca isso. E é uma das ferramentas que o inimigo mais usa hoje em dia é a questão monetária, dinheiro. Dinheiro é... Você vê no versículo anterior aqui, um pouquinho antes onde vocês leram, no verso 6 diz assim, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Contentamento. A palavra contentamento, o significado dela é você estar satisfeito com a sua parte. Estar satisfeito com a parte que te cabe. Não que você não tenha que buscar algo. Todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos sonhos, metas a atingir, mas é se contentar com aquilo que Deus te dá. Contentar. Um rápido testemunho próprio meu, assim, eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. Papai ainda era vivo, e um vizinho nosso, assim, morava do lado da nossa casa. Ele via a gente sempre tocando violão em casa, sentava no quintal lá e ficava tocando violão, e tocava. E aí um desses dias assim, tinha um amigo dele que estava perto lá, assim, sabe? E era empresário de músico, de cantor aí do mundão aí. E eu diz ele que ele ouviu eu tocando violão em casa e tal, e perguntou quem que era, e aí ele falou que era um dos mais novos de casa, assim. E ele pegou e na mesma semana ele veio conversar com meu pai. Falou: seu Luiz, eu vi o Zé tocando violão aí e tal, e tinha um amigo meu aqui que ouviu ele tocando e se interessou e quer conversar com o senhor para chamar ele para ir tocar numa banda aí, vai ganhar dinheiro, vai viajar, e vai isso, vai aquilo outro. Tinha 12 anos de idade isso. E meu pai me chamou assim para conversar com eles assim, e ele pegou e virou para mim e falou para ele assim, com 12 anos de idade, irmão. Falou assim: olha, ele decide o que ele quer. Com 12 anos, irmão. E eu imediatamente falei assim: não, eu não quero não. Eu não quero. Não quero. A gente já tocava na igreja, tudo já, desde criança. E eu disse não. E no mesmo ano que aconteceu isso, pastor, o papai partiu para o Senhor. No mesmo ano. Com 12 anos de idade. Isso vem muito forte dentro da gente, sabe? Deus tem me preservado até hoje, num lugar como esse aqui, Um privilégio. Eu carrego isso no meu coração com muito regozijo. Não é mérito nosso não, mas isso foi poder de Deus. Poder de Deus. Então, era para estar cantando. Esse rapaz hoje, que é cantor famoso aí, podia estar ganhando muito dinheiro com isso, irmão. Mas não era isso que Deus queria para minha alma. Sou feliz por isso, sou feliz. Que bom testemunho, né? O irmão Leonardo, o senhor quer comentar, irmão Magno? Não. Irmão Leonardo, seguindo o exemplo do irmão Eliseu, como balizar isso? O querer mais, que é normal, mas ao mesmo tempo não negociar com o diabo, né? A sua vida em troca do dinheiro. Boa tarde com Jesus, irmãos. Um assunto muito complexo, onde as opiniões se divergem muito, mas eu não estou aqui para defender o ganhar muito dinheiro, nem o pouco dinheiro, que a minha opinião possa ajudar a acrescentar no conhecimento dos irmãos. Então, irmãos, essa busca pelo dinheiro, essa proposta do diabo, eu creio que ele faz para todos nós, todos os dias a tentação bate na nossa porta, de a gente trocar isso aqui por fama,
por dinheiro. Quando a pessoa, por exemplo, quem trabalha de escala, tudo bem, mas né, quem trabalha normal, aí vai trabalhar também os domingos, fazer um trabalho extra para ganhar um pouco mais de dinheiro. Isso. Ele pode estar incorrendo, não vamos afirmar, né, não vamos julgar, mas ele pode estar deixando de congregar e ao fazer isso... Pegando aqui uma carona com o irmão Eliseu e o irmão Ronan, eu também tive essa oportunidade, né, de trabalhar em dois empregos. Um dia eu estava seguindo o percurso do meu trabalho e um antigo chefe, quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, ele me parou, ele me encontrou e ele perguntou, e ele falou, olha, qualquer coisa, se você precisar voltar, as portas estão abertas. Então, assim, só que eu ganhava menos, ou só que eu iria ganhar menos lá, né, do que no meu emprego atual. Mas, em contrapartida, lá tem um ótimo plano de saúde e plano odontológico. E tem também a possibilidade de você trabalhar de madrugada. Então, eu poderia, né, como alguns colegas de trabalho fazem, conciliar, trabalhar no meu trabalho durante o dia e trabalhar nesse outro à noite. Então, isso, assim, assim, no início, a princípio, me veio assim aquele pensamento, eu posso fazer isso durante um ano ou um ano e meio, né? E depois eu paro com isso, né? Depois eu volto à minha vida normal e tudo mais. Só que quando você faz isso, e você acostuma com isso, e você acostuma ganhar mais através deste meio, muito dificilmente você vai voltar, né, a querer ganhar o que você ganhava antes. Você vai querer ganhar mais, ainda que seja trabalhando em 2 ou 3 empregos. E aí o que acontece? Você passa a abrir mão dos cultos. E aí, irmão Ronan, então a gente pensa, tá, 1 ano e meio, passa rápido, tudo bem. Mas, irmão Ronan, a gente não pode viver sem Jesus nem um minuto. Nem um minuto, quanto mais 1 ano, 1 ano e meio. A gente não pode colocar ele em segundo lugar nem por 1 minuto. E ainda mais por 1 ano, 1 ano e meio, né? Muito bom. Nós vamos ler o próximo e aí a gente continua. O próximo slide, por favor. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom e deleitai-vos com a gordura. Isaías 55, 2. Aproveitar e ler o outro. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus. Eclesiastes 2, 24. Irmão Magno Tavares. Ele fala que isso é um dom de Deus, né? Você trabalhar e gozar do fruto do seu trabalho. Que às vezes a pessoa só... Tem um que não trabalha, ou trabalha muito pouco. Tem um que trabalha muito e não desfruta do fruto do trabalho dele. Como manter esse equilíbrio? Trabalhar e desfrutar do fruto do seu trabalho. Outra coisa que o irmão queira acrescentar. Eu estava muito concentrado naquela primeira pergunta. Pode comentar sobre ela também. Que esse justamente é o ministério do diabo, né? Que é roubar, matar e destruir. E nós temos que estar vigilantes quanto a isso, porque um dos instrumentos que mais usa é o dinheiro, para desviar as pessoas, né, com suas oferendas e etc. E às vezes ele vem de forma sorrateira. Por exemplo, às vezes nós vamos comprar um lote e tem que desmembrar esse lote e ali tem alguém que faz ali por R$7.000. Mas aí chega outra pessoa e fala, não, tem uma pessoa ali que faz um esqueminha que sai por 5. Né? E às vezes, será que esse esqueminha nós não estamos entrando no ministério do diabo? Então, às vezes, muitas vezes, nós somos apegados dessa forma que nós temos que estar vigilantes nesse aspecto. Essa outra aí, vamos trabalhar. Amém, irmão Ronan. Aí, irmão Ronan, a gente pega... Eu me lembrei do irmão Brana, eu trouxe até essa mensagem. O perigo que é você aceitar a proposta do diabo e você gostar dela, irmão. Irmão Brana fala aqui na mensagem a influência de um homem sobre outro. Nós falamos até com os jovens hoje, irmão Ronan, no período da manhã. O perigo de escola
e um nível social e intelectual a mais. Foi? Tivemos um trabalho maravilhoso de manhã. O que tem acontecido, irmão Ronan, muitos jovens aqui, eu falo do nosso meio, têm se desviado da fé por causa, às vezes, que adquire um nível superior um pouquinho material e também intelectual. Que começa com o intelecto, irmão Ronan? Você começa com o intelecto, porque aí você fica bom, aí você começa com o emprego, e nisso, irmão, é onde muitas pessoas estão indo, irmão Ronan. Isso aí, tudo, o dinheiro está ali por trás de tudo isso. Aí o Mombrana fala aqui nessa mensagem, parágrafo 62, influência de um homem sobre outro, ele fala isso aqui, de pessoas que são abençoadas. Pessoas que são abençoadas. Agora ele diz aqui, ó, toma-se uma família de pessoas que começam a ir à igreja, e Deus cura a pequena família, Ele os abençoa, Ele dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa. Eles oram, antes de irem para a cama, a mãe e o pai unem suas mãos e oram, e enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, deixe que eles consigam. Antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caído aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finalmente eles compram um bom carro. Olha, entrou o dinheiro. Se comprou um bom carro, entrou o dinheiro. Aí o Mombrana continua aqui. Finalmente eles compram um bom carro, uma casa melhor, e antes de mais nada, então querem se aproximar do que eles chamam, irmão, não, o mundo chama de uma classe melhor, para com a classe se relacionar. Daí a pouco, andar com aqueles irmãos lá, aquilo ali vou andar com aquele povinho não, aquele povinho é tudo leigo. Chega a pegar esse espírito, irmão, que o Mombrana está falando isso aqui, ó. Chega a pegar esse espírito. Aquele povinho é leigo, que lá são os amassadores de barro, porque tem moças hoje, tem rapazes hoje, que pegaram esse espírito, que estava sentado conosco aqui. E aí o profeta continua. Quem pegou esse espírito, irmão? Não preciso falar não. O que eu falo essas coisas o magno tem que vigiar, porque o magno não está livre disso. O profeta está falando aqui, ó. E eles se mudam para uma vizinhança diferente, e aí eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Geralmente começa assim. Não, agora eu vou para o bairro, no Lago Sul. Nada contra ir para o Lago Sul, né, irmão? Nada contra. A questão é o seu espírito. Você vai para o Lago Sul para quê? Para associar com pessoas um pouquinho mais intelectuais, um pouquinho porque tem mais dinheiro. Aí o profeta continua. Você sempre deve permanecer onde está o reino de Deus. É onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado, como o Léo falou aí, dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entre no lar, o mundanismo, quando você entra nessa vida aí, o mundanismo, e eles ficam exaltados, pastor Adalto, como o rei Uzias. Nós vimos a história do rei Uzias, nós lemos para os jovens lá hoje de manhã. Reuzias foi um homem super abençoado por Deus. Depois você pega isso lá em 2 Crônicas 26. Mas depois ele ficou grandão, ele ficou bonitão, ficou um homem muito inteligente. Daí a pouco já estava querendo entrar no terreno do pastor. E muitas vezes, pastor Adalto, muitos até questionam a mensagem, né? Muitos até questionam, entra tanto nesse espírito que esse profeta aí não estava certo quando ele falou isso não. Então, irmão, é um perigo do dinheiro, do espírito de você, só porque aprendeu um pouquinho mais, e tudo isso, irmão, por trás está o dinheiro, não é verdade? Tudo isso por trás está o dinheiro. Então, jovens, o que devemos buscar? Aqui, ó, tem outra aqui também que... Pega aí na sua Bíblia, para mim aqui encerrar minha parte. Pega em Eclesiastes. Salomão vai falar para nós aqui tanta coisa, irmão Ronan. Pega em Eclesiastes capítulo 2. Pega aí para você ver. Para onde chega? Aonde chega tanto dinheiro, tanta coisa? Para onde que chega? Aí logo, irmão Ronan, vamos ler só essa parte aqui de Eclesiastes. É um pouquinho grande, mas eu gostaria que vocês vissem o tanto que Salomão foi bem sucedido. O tanto que Salomão foi bem... em todos os sentidos. Eclesiastes 2, do 4 a seguir.
Fiz para mim obras magníficas, olha só, olha. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinha, fiz para mim hortas e jardins. Eu estou no versículo 4, 5 agora. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdecia as árvores. Adquiri servos, tudo isso são bens, e tudo isso só se faz com dinheiro, viu gente? Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis das províncias. Prouve-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo as minhas sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Olha só, irmão, o homem tinha muita coisa, não tinha? Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção por todo o meu trabalho. Agora aqui no 11, e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era o quê? Tudo era o quê? Vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então nós temos essa consciência. O profeta diz, para me encerrar aqui essa parte, o profeta diz assim, ó, o que vai levar muitos, mensagem, segunda vida de Cristo, parágrafo 17, Morna. O que vai deixar muitos crentes fora do arrebatamento, não são coisas espirituais. Se chegar lá, irmão, diz, esse profeta é falso, a Bíblia é falsa, você não vai crer nisso. Mas deixa alguém chegar lá, eu quero que você faça um serviço para mim de R$3.000 no dia do culto, como ofereceu para o irmão ali, um bom emprego, né? Por exemplo, deixa eu oferecer um bom emprego, que você vai ganhar uma boa renda. Irmão, isso balança qualquer ser humano, e se nós não tiver Deus, isso pega qualquer um de nós, né, irmão? É verdade. E é bom, o irmão Magno pontuou, isso aqui, ele não está condenando a prosperidade, porque Salomão teve tudo e foi Deus quem deu. Inclusive a Bíblia diz que Salomão pediu a Deus sabedoria, ele não pediu dinheiro, e Deus deu. Então assim, mas é você não se vender por isso, não amarrar o seu coração nisso. Então é o equilíbrio das coisas. E o dinheiro te dá felicidade? Depende, se você está precisando para comprar comida, satisfazer, vai dar, né? Mas daí para frente não dá mais. É por isso que o Zico fala, dinheiro não me dá felicidade. É porque já abasteceu. Dali para frente é outras coisas. Nós sabemos que é Deus, a palavra, né, e tal. Mas vamos embora para o próximo? Próximo slide é muito bom. Quem gosta de gastar dinheiro? Vamos lá? É pecado gastar o seu dinheiro com luxo? Irmão Magno Tavares, é pecado comprar um carro daquele, $1 milhão? Ou mais, ou menos, com luxo, roupa, casa boa? Diz que o presidente dos Estados Unidos mora num apartamento que vale $100 milhões. É pecado? De forma nenhuma. De forma nenhuma, o dinheiro é extremamente benéfico, né? Através deles nós podemos morar bem, se alimentar bem, ter uma vida digna. Agora, aquela questão, não colocar o coração nisso, né? Não colocar o coração no dinheiro, como se diz, é a raiz de toda a amargura, as decepções. Mas você poder comprar um carro de luxo para vir para os cultos, né? E morar em uma casa muito boa, isso é extremamente agradável, né? Desde que nós não permitimos que venhamos a colocar, como disse, o coração nisso, né? Que Deus em primeiro lugar. E se o dinheiro não fosse de Deus, certamente Deus não teria permitido criá-lo, né? Criá-lo, como foi dito ali, viver do suor do seu rosto, lá no princípio, né? Através do trabalho, enfim, surgiu o dinheiro, e ali na Babilônia, e etc. E através do dinheiro que nós podemos ter uma vida confortável. Você quer comentar? Não, pode passar para o próximo.
irmão Leonardo, como manter esse equilíbrio? Que às vezes o outro tem o dom de ganhar, né? Deus deu isso a ele, igual deu a Salomão. Pode ser que eu não tenha, né? Como manter isso aí? Não, sei lá, todo rico é ruim, é certo eu ficar com inveja, espraguejando quem tem esse dom? Tem um versículo aqui, é Provérbios 22. Os irmãos que tiverem a Bíblia, se desejarem abrir. Provérbios 22, versículo 2. Ele diz assim: o rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Então, o que acontece? O pecado não é o ser rico ou o ser pobre, porque a Bíblia aqui está dizendo que ambos fez o Senhor. Agora, esse carro aí que o Senhor colocou aí, eu penso que eu estou pecando se eu estou cobiçando uma coisa a qual eu não tenho condições de comprar, não está dentro do meu padrão de vida. Porque, olha só, dentro aqui desse versículo, o qual foi lido, aqui, o que antecede 1 Timóteo 6,10, diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Então a questão é o querer ser. Eu quero ser rico, eu quero ser pobre, justamente a qualquer custo. E aqui então está colocando, aí o irmão citou aqui agora, né? Grande ganho a piedade com contentamento. Então que você seja rico ou que você seja pobre, esteja feliz com a porção que Deus deu a você. Se eu sou pobre, então assim, mas eu sou um pobre um trabalhador, que consigo, pela graça de Deus, colocar o pão na minha mesa, consigo pagar minhas contas em dia, consigo colocar combustível no meu carro para ir aos cultos ou para ir aonde quer que seja. Então que eu esteja feliz com isso, e que eu não venha a ter inveja ou odiar o irmão que prospera. Como o irmão falou, às vezes ele tem um dom, e esse dom, ele lhe dá prosperidade, uma prosperidade maior, uma porção maior, naquilo que diz as coisas do mundo. Agora, aí é como a gente volta lá no Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre, ambos são o Senhor que fez. Então, olha aqui, eu tenho a carta aqui que o pastor Adalto um dia leu, para terminar o meu comentário, lá do irmão Brana ao irmão G.D. Watson. E tem uma parte aqui que ele diz assim, olha: a outros será permitido obter grandes somas de dinheiro, ou ter um legado deixado para eles, ou ter uma vida luxuosa, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que ouro, e isto é uma total dependência dEle, para que Ele tenha o privilégio de prover suas necessidades, dia após dia, do tesouro invisível. Então não é você querer ser, mas a coisa que nós devemos querer ser é querer ser dependentes de Deus. Vir natural de Deus, irmão. Vir natural de Deus. Que aí, irmão Léo, aí também entra aquele espírito, né? Às vezes não tem, mas tem uma inveja do irmão que tem. É pior, tudo envolve dinheiro, de você ter ou de você não ter. Mas o irmão, Deus deu o dom para ele ter aquilo, né, Borna? E Deus já não deu para você. Só que tudo tem um dinheiro. Nós devemos ter muito cuidado para não entrar naquele espírito lá. Irmão Léo, por que só o Léo tem que ter um carrão? Aí daí a pouco, meu Léo, entra a coisa do dinheiro novamente. É igual o pastor Luiz Carlos Teixeira falou aqui. Se Deus me deu condições de ter um carro 1000, por que eu tenho que ter um carro 2.0? Verdade. Não é verdade? Verdade. Mas não, às vezes nós queremos entrar. Não, o Léo conseguiu um, eu também vou chegar na igreja com outro também. Já é um espírito totalmente errado. E, irmão, o que eu acho mais interessante nessa mensagem, essa mensagem é a única que põe a gente no centro. Não é verdade? Amém. Em todos os sentidos, a mensagem é a única que pode pôr nós no centro, irmão. Amém.
Então, é nós analisar ela e deixar essa mensagem entrar em nós. Oh Deus, obrigado. Se o Senhor quis que eu comesse farinha com feijão, como farinha com feijão feliz, né? Mas se você come farinha com feijão e está lá cobiçando o irmão Léo que está comendo filé mignon, né, irmão Léo? Estou errado, estou pecando do mesmo jeito. E vou para o inferno tanto quanto o outro, né? Que cobiça o dinheiro. Então é nesse sentido que a gente tem que analisar, né, irmão Ronan? Só finalizando, irmão Ronan, tem aqui Eclesiastes 9:10 também, qual ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, o que Salomão tá nos dizendo aqui é para que o trabalho que Deus nos deu, tudo aquilo que Ele nos deu para fazer, colocou na nossa responsabilidade, que nós façamos com diligência, né? E aí o mais perfeito, colocando Deus acima de todas as coisas, e as outras coisas serão acrescentadas. Irmão Eliseu, um comentário sobre isso que nós estamos falando? Uma das coisas que fizeram a igreja primitiva tropeçar, lá no começo das eras, foi exatamente isso. Que aceitou os dignatários na igreja. A história conta isso, o irmão Brana fala nas 7 eras da igreja isso. Quando eles se organizaram, aceitaram dinheiro. E a igreja, ela sempre foi. O irmão Brana fala isso em várias mensagens, que a igreja sempre foi mais pobre, né? E eles começaram a aceitar presentes, fazendas, dinheiro, mas por detrás daquilo tiveram que aceitar a doutrina também. E ela se organizou por causa disso. Uma das coisas terríveis que aconteceu com a igreja foi exatamente isso, o aceitar. Então essa é uma artimanha que Satanás sempre usou. Quando você foca nisso, irmão, a gente perde noção de tudo, perde noção. E aí você se encontra numa situação que, para você retornar, irmão, é misericórdia de Deus, completamente misericórdia de Deus. Porque a gente tem visto isso acontecer, né? Irmão Eliseu, mantendo o foco lá na pergunta, é pecado gastar? Não é. Desde que você, como os irmãos disseram, desde que você saiba o que você está fazendo, o irmão Brana chega a expressar assim: não põe o chapéu no lugar onde você não possa alcançar. Eu acho que aí o irmão colocou algo muito importante. Desde que você trabalhou, ganhou o dinheiro, dizimou, cumpriu lá com sua família, o dinheiro é seu, pode gastar. Se houver um pecado nisso, você está pecando contra o seu suor, que às vezes gasta errado, né, pastor? Gasta com aquilo que é superficial, gasta para impressionar alguém, nada contra, mas o dinheiro é seu, a decisão é sua e Deus respeita isso, desde que não seja fiado, complicando a sua vida, financiando lá não sei quantas mil vezes, e aí depois vai trabalhar, né? Viaja, financia a viagem 24 vezes, aí desfruta da viagem uma semana, volta, vai passar 2 anos pagando, aí você está pecando contra você, o seu suor, pagando juro para banco. Agora, trabalhou, foi lá, é certo, é honesto, pode comprar o que você quiser, você não está pecando, não é isso, irmão Eliseu? Sim, exatamente dentro isso. Desse princípio, não perder o culto para isso. Não pode, oportunidade de você se enrolar com trabalho, com outras coisas, e você sair da igreja, você se afastar por causa disso, era muito grande. O pastor sabe disso. Trabalhava muito tempo à noite, e assim, e você vai trabalhando à noite, né? E aí eu vou ter meu tempo para meditar, vou tirar meu dia. Eu trabalhava sempre à noite, aí assim, domingo de manhã eu vou para a igreja, vou para a escola dominical, mas aí o tempo você vai cansando, você chega de madrugada do serviço, e à tarde, no domingo à tarde, eu tinha que voltar para trabalhar de novo. Então assim, no começo você consegue administrar isso, mas vai passando um tempo, você vai, irmão, vai cansando, daqui a pouco você deixa de ir na escola dominical também. É manter o equilíbrio. Perde tudo, é um perigo. Vamos para o próximo slide, eu vou pedir a algum dos irmãos aqui para comentar. Como gastar, né? Você ganhou, trabalhou, é seu. Como gastar o nosso dinheiro de maneira que nos proporcione satisfação, afinal de contas, né? É seu, realização e estabilidade. Irmão Marcos, o senhor quer comentar? Marco Rocha.
satisfação, realização e estabilidade, quer dizer, envelhecer, ter um patrimônio para se manter, não depender de outros. Bom, Ronan, isso aí é muito complexo também. Que tem pessoas que são consumistas e outras não. Aí, você separar isso é muito complicado. Tem pessoas que conseguem ter um padrão de vida, uma qualidade de vida e ter a reserva também. Outras não, outras já querem esbanjar. Não, isso aqui está sobrando, igual você mesmo, o irmão falou. Não, estou com as minhas contas em dias, agora eu vou extrapolar, vou esbanjar. Ele não pensa no amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, no seu envelhecer, né? É muito complexo e não é fácil. Isso aí tem que ter eu diria assim, tem que ter um dom de Deus para você ter uma boa administração, sabe? Que o ego do homem fala muito, é muito pesado. Não, é muito, então, eu acho que isso aí envolve um lado espiritual também. Você tem que ter um lado espiritual muito forte, para você saber dominar o homem, né? Essa ambição de gastar. Hoje o ser humano é muito consumista. Hoje vamos falar assim, a mídia, a propaganda, tudo, ela força a pessoa a ser, assim, extrapolar, vamos falar assim, né? Então, quem não gostaria de ter um Lamborghini, tendo um dinheiro guardado, eu tenho 1 milhão guardado, não vai me fazer falta, e eu tenho possibilidade de ganhar mais 1 milhão daqui a poucos dias. Não, eu vou gastar, né? Então, o ego fala muito alto numa hora dessa aí. Então, tem que ter um equilíbrio muito forte em cima disso aí, muito. Irmão Marcos, ontem, Ronan, vendo o pastor Adalto pregar em Taguatinga, ele falou exatamente desse espírito, irmão, que, irmão, a gente temos que ser realistas, né? Temos que ser realistas. Esse espírito de aquisição, espírito de sedução e aquisição, está todo dia batendo na nossa porta, irmão. Está todo dia batendo na nossa porta. E nós vemos o que tem mais, assim, desviado da fé. Paulo não falou isso aqui à toa para Timóteo, não, irmãos. Paulo não falou à toa para Timóteo. Que isso aconteceu na igreja de Paulo. Essa coisa aqui, de você, olha, Timóteo, dessas coisas, afasta-te. Desses espíritos de aquisição. Irmãos, isso aí é muito difícil. Se não tiver o Espírito Santo, a gente quer ter mesmo. E é igual o irmão Márcio acabou de ver. Está vendo a propaganda ali, irmão? Quer ter. Irmão, pega um iPhone X, quem não quer, né? Pois é. Então o que acontece, irmão? É muito perigoso. E é o Espírito que tá matando hoje. O Espírito está matando hoje. Crentes, da mensagem, não coisas espirituais. São coisas naturais. As pessoas começam a ficar boas. Viu, irmão Ronan? Elas começam a entrar no nível social, e para elas sair daquele nível social é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse espírito, né, irmão Roberto? De sedução e aquisição. Eu sempre gosto, irmão, de falar que uma das coisas que uma vez o pastor Joaquim pregando disse que é pré-requisito para a salvação é vida ordenada, né? É pré-requisito, vida ordenada. E como você pode ter essa vida ordenada, você está devendo Deus e o mundo, né? Se todo mundo sabe que quando a vida financeira está bagunçada, o relacionamento é muito difícil. Você lidar com a vida financeira muito ruim, manter uma família, os filhos, a esposa, né, sempre na pior, sempre, sabe, de tudo que entra sai, não sabe para onde vai o dinheiro. Como que você mantém isso? É difícil, tem que ter uma sabedoria tremenda quanto a isso, né? Eu gostei dessa última pergunta, eu esqueci, mas o final é realização, repete, tem como? O final é como manter sobre... Isso, o slide. Que proporciona satisfação, realização e estabilidade. Primeiro, você está trabalhando e ganhando dinheiro para quê? Né? Qual que é o seu objetivo? É só se alimentar? Né? Segundo, quando você consegue perceber para que você quer ganhar o dinheiro, o que você quer, você consegue realizar seus sonhos e aí você tem satisfação. Né? E a estabilidade é como você gasta isso. Porque agora há pouco foi abordado o assunto sobre luxo, né? Por que eu vou gastar dinheiro de uma forma desordenada, com um carro de luxo, com objetos de luxo? É pecado? É pecado se você estiver fazendo isso de forma desordenada, sem ter. Agora os ricos têm, e é pecado? Não.
Por que normalmente os ricos não pecam contra isso? Porque é o dinheiro que sobra. Se você perceber, as pessoas que são ricas, o dinheiro que elas usam para comprar carro de luxo, comprar as melhores coisas supérfluas, é dinheiro de ativos. É o quê? Investimentos que eles fizeram, o dinheiro rendeu, ele comprou. O que é básico, ele não usa o dinheiro dele para comprar isso aí, o dinheiro que paga as contas do dia a dia. Entendeu? Então, se não está sobrando, não compra. Entendeu? Usa o seu dinheiro para comprar o que é necessário. Está sobrando, você tem um planejamento para o futuro, estabilidade, não é pecado você comprar um iPhone X, comprar um carro de luxo e tudo mais. Agora, é a mesma coisa. Tem pessoas que é pobre com espírito de rico, né? Então, ou seja, gente, não está sobrando, não compra o luxo. Está sobrando, compra, não tem pecado quanto a isso, né? Mas sempre pensando no futuro, que aí vem a estabilidade, né? Você tem que saber como você um dia quer se aposentar, tudo que você está ganhando está indo para o ralo. Tudo que você está ganhando, você está gastando. E aí, se você ficar doente e não poder trabalhar? A fonte seca, né? E daqui, quando você tiver 55 anos, você vai esperar pela aposentadoria do governo, que ninguém sabe se vai ser uma coisa que vai existir por muito tempo. E aí, vai trabalhar pela vida inteira. Então, aí é a estabilidade. É importante você sempre ganhar seu dinheiro pensando no hoje, no amanhã e lá bem depois de amanhã mesmo, entendeu? No seu futuro. Hoje existem diversas formas de você se precaver quanto a isso, né? Então, assim... trabalhe, ganhe dinheiro e gaste, mas um foco de você não ter vida desordenada, né? Obrigado. O irmão Roberto colocou algo muito importante, né? Deu o exemplo dos ricos. O rico, ele não pega o dinheiro do salário dele e compra o luxo. Primeiro, digamos, ele compra um imóvel, aluga, aí com essa renda ele compra o carro de luxo, ou o que for. Porque o luxo acaba, amanhã não vale nada, mas ele tem a renda garantida, com imóvel, com empresa, ou o que for, né? Ponto bom. O irmão Elias quer comentar? Bom, irmãos, esse é um assunto excelente, né? Sem dinheiro, você não vive. Você precisa de dinheiro, como o irmão explicou, você precisa cuidar da sua família, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que comprar roupa, você tem que comprar sapatos, remédio. E hoje em dia, por exemplo... aquelas pessoas, às vezes a gente dá o exemplo assim, mas antigamente você não gastava tanto como a gente gasta hoje, mas antigamente eles não investiam, por exemplo, na saúde bucal, nos cabelos das mulheres hoje, né, investe muito, então gastou mais, gasta muito, e é um assunto tão bom e tão importante que Jesus falou dele, e eu queria ler esse versículo aqui para os irmãos aqui, ó. São Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Então, dinheiro é bom, tudo isso é bom, você precisa ter um bom trabalho, você precisa buscar a sua condição financeira, a sua estabilidade, a sua satisfação, mas Jesus disse assim, olha, a vida vale mais que o seu corpo, e o corpo mais do que a vestimenta. Aí ele continua e diz assim, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados... Então você tem que saber qual o principal cuidado que nós temos que ter. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora o irmão Magno citou Eclesiastes 2, agora há pouco, um pouco antes, e Salomão foi um homem que teve muito dinheiro, mas aquilo era exterior, não era natural, e Jesus falou do lírio, porque o lírio, como já foi falado também, é Deus que veste. É natural, não é uma coisa que você se enfeita, aquilo é natural, ele vem próprio dele, é próprio dele ser daquele jeito, não é falsificado, há uma glória falsificada. Então você pode ter tudo,
Deus cuida de tudo. E se for, como foi dito também pelo nosso irmão ali, ó, se vier de Deus, como for Deus acrescentando e não você ambicioso buscando, isso vai ser como um lírio, vai cair como um lírio. E eu vos digo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O dinheiro é bom, muito bom, a gente não vive sem ele, a gente não vive sem um trabalho, mas o nosso maior foco de qualquer cristão, de qualquer pessoa, principalmente das nossas crianças, dos adolescentes, tem que ser buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado. Amém. Muito bom. Irmão, eu só queria comentar? Só para dar uma dica, né, para quem quer ser rico, o irmão acabou de falar. Segredo para ser rico, quem quiser ser rico, escuta isso. Persiga a sabedoria, né? Tá aí o segredo. Salomão pediu sabedoria, não pediu dinheiro. Se você for sábio, tanto do lado espiritual quanto material, certamente você vai chegar a ser uma pessoa de sucesso. Não persiga o dinheiro, não vá atrás dele. Procure sabedoria, espiritual e material. Você vai chegar onde você quer chegar. Amém. Amém, né, irmão? Então, nosso tempo, irmão, encerrou. Assim, mas lembrando, irmão, essa sabedoria a gente coloca a Deus, né, irmão? Para a gente finalizar, o apóstolo Pedro estava preocupado de andar, irmão Ronan, de pagar o imposto, né? Deus, ele estava com quem ali? O dono do ouro e da prata. Deus vai lá, meu filho, pega lá um peixe lá e tira aquilo lá da boca dele. Isso quer dizer que tem coisas que nós não vamos dar conta, irmão, mas Deus vai lá e abre uma porta para a gente ter aquilo. E eu creio que vários de vocês já tiveram essas experiências. O principal, o irmão leu aí, que é Mateus 6,33, que foi o que ele leu aí, é buscar o reino de Deus. Tudo que o Magno precisa, que você precisa, que nós precisamos, isso vai vir naturalmente, irmão. Mas se buscar o reino de Deus, tem coisa, irmão, que é eu que tenho que dar o passo, não é verdade? Né? Deus te inspira você a dar o passo. Tem coisa que é Deus que inspira você a dar o passo. Não vai querer pensar que Deus vai dar o passo por você, não. Então é você saber o que Deus quer. Deus, né, irmão? Irmão, eu quero um emprego, mas está lá deitado, irmão, dormindo. Não tem que como, agir, né? Tem que agir, né? Agir. Irmão Mag, finalizar aqui nas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:11, ele diz assim: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontrem. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. O cristão, ele segue esse exemplo de Paulo. Se tem muito, ele vive com aquilo, administra, aproveita sem sentir pesar na consciência, Deus te deu. E se não tem também, não fica lamentando, não fica reclamando e segue a sua jornada. Ele só completa isso aí que o irmão leu, dizendo, todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Vocês foram ajudados nessa tarde? É um assunto muito importante, muito complexo, mas na hora, no seu dia a dia, Deus vai saber te dizer o que você tem de fazer. O que importa, irmão, é eu me preocupar, né? Você se preocupar onde você está andando, eu me preocupar onde nós estamos andando, em saber que todos nós vamos ser tentados por isso, né, irmão? É verdade. Todos nós vamos ser tentados de receber uma proposta e todos nós que vamos decidir ali o que Jesus faria aqui. Então, é individual, né? Então vamos orar agradecendo a nossa... Magno, espiritualizar o natural e carnalizar o espiritual. Esse é o grande erro. Esse é o grande erro do mundo, da igreja, né? Da igreja. Ela
carnaliza o espiritual e espiritualiza o carnal. Ou seja, quando não está de um lado, está de outro. Quando não está espiritualizando o carnal, tudo é Deus, tudo é Deus. Se eu sentir no espírito, eu vou trabalhar. Se eu sentir no espírito, eu vou ter. Não tem que sentir no espírito, está na letra. Salmo 1: justo tudo quanto faz prosperará. Nós devemos também dar um choque em nós mesmos. Se o que estamos fazendo não está prosperando, é porque não é aquilo. Porque o justo, a qualidade, o rótulo do justo chama-se prosperidade. Não é só espiritual, não, material. E Davi falou no Salmo 1, Josué falou no capítulo 1, é relação ao material. O justo não pode aquietar, porque Deus deu essa índole para todo ser humano quando Ele criou. Quando Ele criou, Ele colocou essa coisinha dentro de nós chamado índole. Índole de possuir, de ter. Todos que Deus criou, todos os seres humanos, Ele pôs dentro dele aquela índole, aquele desejo, de realizar, de ter, tanto do lado natural quanto do lado espiritual. Porque uma coisa fala de outra. Se você é um relaxado quanto às coisas materiais, você é um relaxado também quanto às coisas espirituais. Uma coisa fala de outra. Se você não tem interesse nas coisas naturais, tudo para você está bom. Você não tem aquela índole de ter um sapato melhor, uma roupa melhor, ou seja, de ter um bom emprego para você poder conseguir uma qualidade de vida melhor. Você no espiritual tem alguma coisa errada com você, porque a Bíblia disse que o justo, ele é próspero. Abraão era próspero, Ló era próspero materialmente. O problema é não pôr o coração nisto. O problema da igreja primitiva que o senhor falou, não foi dos ricos entrar no meio dela, mas foi dela deixar o dinheiro dominar ela. Podia estar cheinha de rico a igreja primitiva, podia estar cheia de ricos, de abastados, mas se os líderes, os pastores não se vendessem, seria uma igreja de pé até hoje, modelo até hoje. O problema não é os ricos na igreja, não é o dinheiro. O problema é que a igreja lá, a igreja primitiva, obteve aquela ideia que Deus é movido pelo dinheiro, a igreja é movida pelo dinheiro, e não é isso. A igreja é movida pelo Espírito Santo, pela palavra. O dinheiro é um acessório que Deus dá para ela, por programa de rádio, pagar aluguel, pagar as despesas naturais, são acessórios. Mas o carro-chefe que guia a igreja é a palavra, é o Espírito Santo. Não é o dinheiro, mas o dinheiro é acessório que Deus dá para a igreja, dá para o crente, dá para a família, conduzir uma vida digna, não é? Então, às vezes nós criticamos esses denominacionais que trabalham só em cima do dinheiro, mas não é tudo que eles falam que é errado, não. Eles chegam a dizer, lá nos Estados Unidos eles falam, no tempo do irmão Brana conta, que se não tivesse 2 Cadillac não era considerado espiritual. Aí vai ao limite, vai ao além da verdade, né? Mas dentro da verdade existe um centro para isso. O centro é o que Deus deu, a índole de possuir, a índole de ter. Vamos conquistar aquilo, né? A índole de conquistar. Se o cristão conquista até as portas do inimigo, esta fé poderosa, ele não pode conquistar também uma vida material assim mais leve para ele? Pode. Problema como o irmão Robério disse, a falta de sabedoria. Às vezes gasta mais do que o que ganha, vive pagando agiota, porque juros é agiota. É agiota. Hoje mesmo, aconselhando o irmão, ele disse: pastor, o que o senhor acha de eu comprar uma casa financiada para mim, que eu vou pagar, eu tenho 40 mil reais, eu vou dar isso de entrada e vou financiar o resto em 30 anos. Eu falei: irmão, isso é uma loucura, você vai dar dinheiro para os agiotas. Você paga uma prestação para o banco, para esses agiotas, que o maior agiota é os bancos.
de R$1.000, você sabe quanto mais ou menos que entra, que amortiza sua dívida por mês? R$1.000 que você está pensando que está amortizando sua dívida, período de 30 anos, para o agiota, para aquele que te emprestou dinheiro para pagar a casa. Você sabe quanto que vai amortizar, quantos reais dentro de R$1.000, na realidade, quantos reais amortiza por mês? Não chega a R$500, o resto é tudo juros. Juros. 30 nada, ele não sabe de nada. É muito mais. Eu estudei isto. Não, fica caladinho, é muito mais. Então, é pecado isto. É pecado isto. Você jogar dinheiro fora. Aí eu disse, irmão, compra um lote. E esse dinheiro que você vai pagar a prestação, vai comprando tijolo, telha, piso. E com jeitinho você vai construindo um tijolo sobre o outro. Você vai terminar a sua construção, sua casinha, sem dever ninguém, sem jogar dinheiro fora. Viu? Esse negócio que fala que é 30%, é 2%, 5%, isso é uma mentira quadrada. Vai pôr isso no bico da caneta. Vai pôr isso no bico da caneta para você ver. Eu tenho meu cunhado, é economista, ele é gerente do Banco do Brasil. Um dia eu pedi para ele, irmão Guilherme, fazer essa conta. E, irmão, eles falam que é 2%, passa de 10%. Ao bico da caneta, conta feita por economista. Você fala, você engana, pegou dinheiro a 2%, eu comprei o carro, é 2%. É coisa nenhuma, irmão, passa de 10%. Se for fazer a conta, é o bico da caneta. Então isso é uma mentira dos agiotas para ganhar a pessoa. E a pessoa cai redondo nesse tipo de prestação. O cristão que pensa, ele nunca faz prestação. Vai economizando. Eu tenho aqui o irmão Marquinho, cadê o Marquinho grandão? Pintor, está aqui? Irmão Marco, pintor. Ele juntou o dinheirinho dele, foi juntando, de repente ele tinha 20 mil, falou, pastor, me ajuda a comprar um carrinho, eu tenho 20 mil. Eu saí com ele por aí, e nós conseguimos comprar o carrinho para ele à vista. Não precisou ficar devendo, porque ele foi juntando hoje, amanhã, depois. De repente ele tinha o dinheiro, a bolada de dinheiro, não precisou de financiar, não precisou de entrar em agiota. E comprou, pagou, não ficou devendo, não tem que ficar com a correia na garganta, tem que pagar todo mês tanta prestação. Olha, gente, o cristão pode. Deus deu essa índole para o cristão, para o homem que ele criou, de possuir. Não vamos também ir ao extremo e dizer, não, é pecado não ter. Não, é pecado é não ter, em relação ao que Jesus disse, a promessa da Bíblia. Se tem um crente que não está deslanchando, tem alguma coisa errada com a vida espiritual dele. Ou ele não está sendo bom administrador, ele não está valorizando o suor que ele está ganhando, está dando para agiotas, ele não está sendo um sábio. Mas se o cristão não está deslanchando na vida material, tem coisa errada com ele. Pode somar, pode pôr na mesa e somar o que ele está fazendo de errado. Administração errada, jogando fora o que Deus dá, jogando fora. Nós temos o irmão Elias, ele me contou, ele foi para Morrinhos, ganhava pouco mais de R$2.000 por mês, não é isso, irmão Elias? R$2.000 por mês, mas tudo depende da administração. Com esses R$2.000 eu consigo comprar uma casa lá em Morrinhos, conseguiu comprar um carrinho para ele andar, sem dever. Agora vende lá, vende a casa e compra outra aqui, ainda sobrou um dinheirinho ainda, o carrinho dá para ele andar aqui. Com esses R$2.000 e poucos, tem gente que ganha 10 e não sobra. A má administração daquilo que Deus nos dá é que é pecado, Agora colocar a coisa de uma forma administrada, isso é saudável, Deus fica feliz, Deus fica alegre de ver o justo prosperar, porque isso é promessa da Bíblia. Isso é Deuteronômio 28. Ele nunca será por cauda, mas será por cabeça. Ele sempre será próspero. Então vamos fechar esse assunto com isso aqui, ó. O crente que não está prosperando com a porção que Deus lhe deu,
tem alguma coisa errada em sua vida administrativamente. Ele não está administrando correto suas finanças, está jogando fora para agiotas ou para médico, não tem aquela fé de cura divina, direto médico, dia e noite médico, remédio, falta de fé de cura divina e coisa assim. Gente, se nós entrarmos em Cristo, nós teremos tudo. Saúde pela palavra. Nós temos o caso da irmã que foi no escritório hoje, irmã, cadê ela? Irmã, como é que a senhora chama, irmã? Irmã Lindete. Outro dia ela veio chorando no escritório com aquela doença de como é que chama? Fibromialgia, os nervos inflamados. A doença não tem cura, mas eu disse para ela, ela estava chorando, eu disse: irmã, a senhora crê que Jesus te cura? Ela disse: eu creio, pastor. Mesma hora eu orei sobre ela aqui no escritório, ungi ela. Agora ela chegou hoje no escritório e diz: pastor, desde aquele dia nunca mais senti nada. Então ela para de gastar com médico nesse caso, economiza esse dinheiro. Gente, Deus não nos colocou na terra para ser perdedores. Deus nos colocou aqui para possuir. Esse possuir não significa só o céu, a glória eterna. Não, possuir posses, sua casa, ter sua condição, seu salário para comer, beber. Deus nos colocou aqui para tomar posse disso. Se nós não tivermos ousadia, fé para possuir, para tomar isso, pegar isto e administrar isto, nós vamos viver na miséria. E choramingando dizendo que Deus não cumpre sua palavra. Não cumpre, é nós que não cremos, é nós que não estamos dispostos a entrar no sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus nesse sentido? Ser bom administrador da porção que Ele nos dá. O irmão com 2.000 e pouco de salário por mês, Deus deu dom para ele de administração, conseguiu comprar sua casinha, seu carrinho, e as menininhas dele tudo bonitinha aí, vestidinha. Quando há pessoas que ganham 10 mil e vivem sempre pendurado em agiota, devendo. É pecado, gente, é pecado viver pendurado em agiotagem. É pecado, viu? É pecado. Isso está faltando alguma coisa nesse crente, pendurado em agiotagem, dinheiro emprestado. Está faltando alguma coisa de Deus, porque a Bíblia, há vários, Deuteronômio 28, Salmo 1, Josué capítulo 1, a promessa de Deus é de nós possuir, não viver emprestado, mas possuir. É para emprestar, né? E isto sem ficar devendo para a nossa alma, do espiritual. Então eu vou trabalhar agora dia e noite. Aí é outro pecado. Você vai ficar endividado com Deus, com a sua alma. Você pode balancear as duas coisas e tudo terminará bem, porque isso é promessa de Deus. Deus não prometeu para nós bênção para nós ter prejuízo espiritual. Ele não prometeu bênção material para nós ter prejuízo espiritual. Ele não prometeu bênção espiritual também para nós ter prejuízo material. Ele nos prometeu tudo juntos para nós ter êxito dos dois lados com possessão. O tema de Deus para nós é: você pode possuir. Se nós acreditar nisso, nós vamos ter isso. Mas se nós entregar a coisa, vamos dizer: quem é rico está em pecado. Quem tem pecado é quem vive em pobreza. Está errado. Alguma coisa está errada na vida dele. Ele não está sendo um bom administrador com a porção que Deus lhe deu. O rico, muitas vezes ele sabe administrar, o pobre talvez não sabe. Não estou dizendo que é regra, não, eu estou dizendo que às vezes o rico sabe, mas o rico mundano não vamos tomar como exemplo, não. Tomar o rico cristão, não é? Veja que todos os heróis da fé,
Abraão do Velho Testamento, eles tinham coisas. Essa vida pendurada em agiotagem é pecado. Deixa eu repetir, é pecado. Essa vida miserável, pendurada, devendo, paga a dívida do mês passado hoje, e para comer o mês que vem tem que endividar, pegar mais dinheiro emprestado para comer agora. E toda a vida devendo. Gente, Deus não fez nós para ficar pendurado assim, não. Isso não é coisa de Deus para o crente, não. Assim como ele prometeu bênçãos espirituais, ele prometeu também bênçãos materiais. Nós precisamos acreditar mais. Martim, plantando naquela ilha que muitos anos ninguém conseguia colher nada, ela era estéril. Mas Martim, um homem de fé, com uma mão plantava a semente e com outra mão orando, acreditando em Deus. Aquela ilha se tornou a ilha mais fértil daquela região, porque ele fez a coisa com fé. Ele implantou a coisa na base da fé, acreditando. Nós precisamos subir um degrauzinho a mais, para nós poder herdar, possuir mais as bênçãos que Deus prometeu para nós. Acreditar, crer. Senhor, não importa quanto está escuro, mas o Senhor é a minha luz. Eu vou, o Senhor é a minha defesa, é a minha proteção, é a minha porção. O Senhor é o pão da minha mesa para cada dia. Eu vou lutar, porque eu quero reinar. Amém? Essa é a maneira que o cristão encara a vida. Verdade. Com otimismo, nunca com pessimismo. Nós temos promessa, pastor Dalton. Nós temos promessa. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essas bênçãos. Tudo isso aqui é bênção para nós, né, Morona? Deus nos dá, né? Pai Celestial, te agradecemos por esses conselhos, Senhor. Nós sabemos que cada promessa que o Senhor tem é para nós, é para a tua noiva, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a acertar onde estamos errando. O Senhor tem promessa para isso também, Senhor. Nos colocar em ordem, nos posicionar naquilo que precisamos ser posicionados. Mas uma coisa é certa, do lado do Senhor nunca falha, Senhor. Se tiver alguma falha, está em mim, mas do lado do Senhor não tem falha. Senhor, nos ajude a tomar isso com fé, com coragem, como nós ouvimos agora, Senhor, de saber que cada promessa nos pertence, e nos ajude a dar o passo, Senhor, de ir em busca daquelas promessas, aquele passo que eu tenho que dar, Senhor. Tem algo que é o Senhor, mas tem algo que é aquele passo que eu tenho que dar, e é o Senhor que nos dá sabedoria para dar aquele passo, Pai. Te pedimos isso e te agradecemos por essa grande oportunidade de ouvir esses conselhos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Deus abençoe a todos.